Você já quis saber, vírgula por vírgula, como que faz um pãozinho de batata doce roxa? Hoje vou falar muito sobre o assunto. Então, peguei um cafezinho aqui. Que nesse vídeo eu quero falar um pouco mais. Quero falar um pouco sobre os processos, sobre como que eu cheguei em algumas coisas. Sei muito sobre pão? Não sei. Mas eu já errei bastante. Então tem alguns pontos que eu acho que é legal que a gente saiba que a gente errou. E por que pão deu certo? Por que pão deu errado? Então, juntei algumas coisinhas aqui pra gente poder passar junto com essa receita de pão de batata doce roxa e entender um pouco mais sobre os processos. Geralmente, o meu processo de pão ele leva 3 dias, mas não é esse monte de trabalho. Na verdade, antes de dormir, eu alimento o fermento e um dia eu faço a massa e no outro dia eu asso. Então, por isso que parece um processo gigantesco, mas é feito ali no momento que a gente tem um tempinho livre. Então, não é tão trabalhoso assim e o resultado é muito legal, né? Então, vou mostrar aqui passo a passo pra gente caminhar junto nessa jornada que é fazer um pão. Ainda mais de levain, que é um pouco menos previsível, na verdade, né? Então, o primeiro passo é alimentar o fermento. Então, o que eu faço? Um pouco antes de dormir, 11 horas, meia-noite, principalmente no inverno, eu alimento o fermento. No verão, até se dá para acordar mais cedo e fazer no mesmo dia, porque é mais rápido. Mas no inverno tende a ser um pouco mais lento esse processo. E eu percebi que o meu fermento vai crescendo, por mais que eu fique ocupada ali no período da manhã, às vezes da meio-dia ele ainda tá ativo e crescendo, então você tem que acompanhar muito o seu fermento. O ideal é na hora de misturar ele na massa, ele tá bem ativo, soltar algumas bolhas, você vê que ele tá bem vivo, né? Mas para mim, principalmente em temperaturas aí abaixo de 20 graus, meia-noite mais ou menos, alimento o fermento na proporção 1-2-2. O que isso quer dizer? Uma parte de fermento que eu tinha na geladeira guardado, mais 2 de água e mais 2 de farinha. Então, por exemplo, se eu preciso 80 gramas de levain para um pão, eu vou fazer um pouco mais que isso para eu poder depois sobrar e guardar na geladeira de novo. Então, vamos dizer que eu posso fazer 30 gramas de levain para 60 de água e 60 de farinha. Aí eu misturo até não ficar nenhum restinho ali de farinha, né? Coloco uma marcação e quando ele tiver mais que dobrado, tá perfeito. Como que eu sei que o meu levain tá saudável, tá crescendo na velocidade certa? O que a gente recomenda é que entre 4 e 6 horas ele tenha pelo menos dobrado ou até triplicado, mas ele é o ideal pelo menos dobrado, né, em 4 e 6 horas, numa temperatura de 24 a 25 graus. Por isso está um pouco mais abaixo, ele pode demorar um pouquinho mais, mas ele precisa ter essa atividade. Então, se você tem um levain na geladeira que está muito tempo sem alimentar, antes de fazer pão, fica uma semana todo dia alimentando ele nesse processo até que ele ganhe essa força de novo. Na próxima manhã acordo feliz, já comeu o levain alimentado, triplicado. A gente pode começar a fazer o processo. Fazendo a batata doce roxa. Primeira coisa, cozinhar a batata doce, porque ela tem que esfriar ainda antes de misturar. Então vamos começar por ela. Descasca, corta em pedacinhos e deixa cozinhando. 100 gramas, tá ótimo. Quando estiver molinho, ainda quente, amassa com um garfo e espera esfriar. Agora vamos falar sobre a batata. Por que colocar a batata no pão? Primeiro ponto, fica bonito. Só por isso eu acho que já seria legal. Ele fica roxo, fica bonitão assim. Mas além disso, a batata ela tem um poder de gelatinização que a gente consegue encontrar com alguns modos na panificação. Mas a batata, o que ela faz? Ela mantém a água no pão por mais tempo. Então a gente tem um pão mais fofo. Mesmo o pão, né, o sourdough, que ele é mais duro, você vai notar que o miolo ele é mais fofo. E ele vai ficar úmido assim por mais tempo, sem nenhum conservante, o que é maravilhoso, né? Então você consegue ter mais dias desse pão fresquinho. Por isso que a gente acaba
Em algumas receitas até usando batata, principalmente aqueles do pão molinho, né? O pessoal faz bastante pão de hambúrguer com batata, porque ele mantém a umidade. E querendo ou não, a batata também tem ali carboidratos diferentes da farinha, ela tem vitaminas diferentes, então também isso é legal, né? A gente ter num pão, ter algumas coisas diferentes. Agora vamos para um ponto que muda muito de gosto de pessoa para pessoa, que é se você coloca todos os ingredientes de uma vez ou se a gente vai fazendo por partes. Então, no começo eu tinha muito medo, não conhecia minhas farinhas. Eu fazia primeiro a autólise, né, que é um processo que já existe há bastante tempo. E ele foi criado justamente para facilitar os próximos processos da panificação, não precisar que depois você sove muito a massa. Você faz com que, juntando a água e a farinha antes de qualquer coisa e deixando descansar, a farinha ela tem tempo de absorver essa água e de começar a criar a cadeia de glúten, né? Então a água também começar a poder fazer essa quebra. A quebra do glúten, a gente parece errado, mas tem alguns glútens que eles são mais fortes e que esse processo de autólise, ele ajuda a você criar massa. Então até se você ver aqui no vídeo, eu primeiro misturei e a massa fica horrorosa, ela fica toda grumenta. Esperando meia hora, uma hora, ela já vai ficar mais lisa, ela não fica em ponto de véu, obviamente, mas ela fica muito elástica. E isso seria um processo que você teria que, depois de misturar, ali a fazer na mão ou na batedeira, mas imagina ficar sovando até atingir aquele ponto, sendo que sozinho já resolve, né? Existem alguns casos que as pessoas, pela farinha ser muito fraca, às vezes tem esse medo de já quebrar também a proteína no início, então já não faz também a autólise. Eu achei um meio termo que para mim funciona bem mais pela praticidade mesmo, que a fermentólise. O que isso quer dizer? Em vez de juntar só a farinha e a água, eu junto também o levain já. E já faço essa primeira mistura sem o sal. Por que sem o sal? O que a gente quer é juntar a farinha e a água. O que o sal faz? Ele tem uma pressão que chama de pressão osmótica. Ele vai brigar com a farinha pela água. E não é o que a gente quer nesse momento. Por isso que eu deixo o sal para depois. O fermento, ele também pode criar uma certa pressão de glúten ali na farinha, mas na maioria dos casos não é tão perceptível. Claro, você pode até ver vídeos, isso vai mostrar que ele tem uma certa diferença, mas na prática, com a farinha que eu uso, eu não percebo tanto, né? Então, eu gosto de fazer esse processo e facilita muito a vida. E daí isso varia muito da farinha, acho que até uma coisa que nos últimos meses eu estava errando bastante, que é justamente fazer usar a farinha certa, da maneira correta, a hidratação correta. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Se você perceber, por exemplo, em receitas de bolo, algumas receitas as pessoas até gostam de misturar farinha de trigo com amido, justamente para enfraquecer a farinha. E para pão a gente precisa de uma farinha forte, mais forte que as de farinhas de bolo, né? Então existem aí vários padrões da farinha. Então a gente tem tanto a questão de proteínas, que é importante a gente estar um valor mais alto, e também a força W. O que é a força W? A força W basicamente é feito um teste com a farinha para ver o quanto que ela resiste o processo de ser esticada, né? E isso é bem importante, tanto para que ela aguente a fermentação que a gente quer fazer longa na geladeira, né? Esse é um processo que, se a farinha é muito fraca, deteriora a farinha, até por isso que em alguns casos em farinha fraca as pessoas preferem não fazer tanta autólise para não, né, atrapalhar tanto esse processo. E também você poder fazer um trabalho mecânico com mais força, ou seja, poder sovar mais. Se está fazendo na batedeira, poder bater mais na batedeira sem degradar essa farinha, né? Então isso principalmente é importante em farinhas, em processos de panificação mais enriquecido. Então se eu estou fazendo um tipo de pão que vai ovos, leite, manteiga, ele fica bem mais difícil de lidar com isso. A gente tem que bater por muito tempo para conseguir um ponto de véu, um panetone, por exemplo, né? Um panetone precisa de mais ainda. Então por isso que essa força W é importante. Então a gente tem de força W, a gente considera baixa até 160, a média de 180 a 260 e a alta 280. Isso aqui representa a qualidade da farinha? Não, de modo algum. Existe farinha para cada tipo de aplicação.
De bolo, se você usar uma farinha de pão para fazer um bolo, provavelmente vai ficar solado, vai ficar muito pesado, porque tem esse desenvolvimento da rede de glúten e não fica legal. Então, para pão, alto é legal, para bolo não. E para pão também a gente tem para cada tipo de pão uma necessidade. Por exemplo, se você vai ter que fazer panetone, você vai precisar da farinha mais forte possível. Se você vai fazer uma pizza, né, que também tem fermentação lenta, você também vai precisar de uma farinha mais forte. Os testes que eu estou fazendo agora são mais com a Venturelli, na farinha nacional, só que é uma italiana, que ela é um pouco mais forte. Ela tem 14% de proteína, que é bastante. Eu estava usando uma farinha de pão francesa, na Bagatelle, T65. Ela tinha menos, se eu não me engano era 12 ou um pouco menos. E com ela também não estava conseguindo chegar a uma hidratação muito alta. Então, realmente, essa farinha ela é bem alta de proteínas e ela tem uma força de W 320, que é altíssima. Então, eu consigo brincar com ela muito. Tanto que a recomendação dela é de chegar, ela pode chegar em uma hidratação de 85. Geralmente, eu não passo de 70 e pouquinhos. Mas você pode ir muito longe com ela. Então, como ela perdoa bastante para esse tipo de pão, eu posso ter mais liberdade de colocar mais ingredientes, de conseguir fazer uma sova mais lenta, de às vezes esquecer o período das dobras, assim, tô trabalhando, perdi o tempo, né? Ela perdoa bastante. Eu não perdi ainda pão, não ficou solado nem nada, mesmo cometendo vários erros. Então essa parte é legal. Mas é legal você conhecer a sua farinha, olhar a ficha técnica dela. Às vezes tem algumas informações na própria embalagem, mas se você procurar no site, vai encontrar essas informações. O que acontece é que de lote em lote muda essas proporções, a força W, porque a qualidade das proteínas mudam, às vezes tem várias questões, as cinzas e tudo mais, então isso tudo muda de lote para lote. Então às vezes você acertou perfeito com uma farinha, mas ela já era bem no limite ali, na outra você errou. Então o ideal é sempre ter uma ideia assim, claro, não é um trabalho científico perfeito, mas é bom saber disso. Isso fez muita diferença para eu não perder pão. Eu tava criando vários discos voadores. E como eu fazia um pão por semana, eu tinha que esperar mais uma semana até poder tentar de novo. Então eu sei como é frustrante. Dava para comer o pão, mas não era aquela maravilha de você abrir a panela e ver aquele pão com aquele salto de forno, né? Então são questões para pensar. Como tem coisa pra falar de pão, né? Quando a gente faz, nem pensa tanto no assunto. Então, continuando aqui nesta jornada, que tá quase parecendo a Odisseia, Ulisses é o nosso pão, a gente precisa agora, com essa fermentólise feita, colocar os outros ingredientes, que no nosso caso não tem muita coisa, que é um pão, né, simples, a batata e o sal. Então, a gente vai agora incorporar. Se você tem uma batedeira boa em casa, com gancho, faz na batedeira que você vai sofrer menos. A batata doce roxa, às vezes, depois que ela esfria, ela fica meio dura. Para incorporar na mão, você viu no vídeo, tô incorporando, sofrendo um pouco. Mas como eu falei, a minha farinha, ela perdoa bastante, né? Abusei, fui misturando até conseguir ter ali o ideal. Na batedeira é mais rápido, mas na mão também vai. É mais questão de praticidade mesmo, né? De não ficar um tempão ali. Mas se eu fazer um exercício, já é muito bom. Então, como eu falei antes, interessante é fazer essa fermentólise antes, para que a gente desse espaço para farinha e água conversar. O levain nada mais é que farinha e água, então são só uns primos ali, um pouquinho mais velhos, mas eles se comunicam, conseguem fazer essa transformação enzimática ali da farinha nesses processos, nessa teia de glúten. Aí quando a gente já está mais resolvido, está na hora da gente colocar o sal e a batata e pronto. A partir daí a gente começa um processo que é mais tranquilo, que é mais divertido. Este processo são as dobras. No começo, né, então geralmente eu dou uma folga de 30 minutos em cada dobra, às vezes pode ser um pouco mais, um pouquinho menos, aí que vai realmente de acordo com o tempo que você tem e como você vai sentindo a massa também. A partir de cada dobra que você faz, você vai ver que ela já vai fermentando um pouco, e o processo de dobra também,
Qual o objetivo dele? É incorporar ar, é conseguir começar a construir esse ar dentro do pão. Então, quando a gente faz as dobras, a gente está fazendo esse processo de construção. No começo eu puxo mais, então puxo e dobro com mais tranquilidade. E à medida que eu vou fazendo as últimas dobras, eu tenho que ser mais cuidadosa, porque a fermentação já está acontecendo. Então, geralmente eu puxo a massa, deixo cair por baixo e faço isso poucas vezes. E aí depois, essas dobras duram mais ou menos 2 horas, mas geralmente, principalmente quando não é verão, ainda não tá pronta a massa. A gente precisa que ela cresça um pouquinho mais. Geralmente para um pão sourdough eu deixo uns 30% de crescimento. No pão de batata doce eu deixo um pouco menos, porque a batata ela também ajuda na fermentação. Então, 25% tá ótimo. Aí você vai acompanhando. Quando você vê que tá uma textura legal, mais ou menos ali como no vídeo, a gente pode partir para a pré-modelagem. Ai, não é só modelar para guardar? Você pode fazer, mas eu gosto de fazer a pré-modelagem, por quê? Na dobra ficou tudo meio bagunçado. Quando a gente faz a pré-modelagem, a gente tá dando uma oportunidade pro pão de se reestruturar, né? De fazer uma estrutura mais correta. E além disso, a gente tá criando tensão na massa, que também ajuda a formar esse tal do balãozinho aí pro pão crescer de maneira correta. Então, eu primeiro faço esse processo, né? Então, faz ali a pré-modelagem. Não precisa ser um processo a fazer muitas vezes, até exagero, ficar apertando a bolinha até ficar, né? Sentir que aquela película de fora tá bem esticada, mas você pode fazer aí do jeito que achar melhor. Descansa meia hora pra massa dar aquela relaxada, que você deixou ela super agora ali tensa, né? De tanto, né? De tanto deixar ela ali nesse processo de modelagem. Então você espera 30 minutos e depois pode fazer a modelagem final. Que geralmente tem 2 caminhos, que é o bowl, né, que é a bolinha, e o batar, que é esse mais oblongo, né, mais esticadinho. Aqui, como a minha forminha de bule, ela é para um pão de até meio quilo, eu acabo usando o batar. Daí o batar, né, eu faço essas dobras e aí depois eu coloco ele bem certinho ali dentro do baneton. O baneton eu uso um de ratã mesmo, mas é só porque eu tenho, não tenho obrigação. Já fiz em pegar, por exemplo, o escorredor de macarrão e colocar um pano. Dá pra fazer até em caixinha de ovo. Não, desculpa, em caixinha. Dá pra fazer em caixinha de leite e também colocar um paninho. Cestinha, umas cestinhas mais baratas eu tinha. Os cupins comeram tudo, então me sobrou essa forminha de ratã, que é muito boa porque ela ajuda também a conter a umidade do pão, né? E eu uso essas toucas culinárias que nunca foram usadas em uma cabeça, são toucas novas. E coloco, que aí eu não preciso colocar tanta farinha, né? Só o processo dessa touca já separa o pão ali da forma e não gruda. O que eu acho melhor, não ficar enchendo de farinha nessa parte. E aí a gente fecha certinho para que a gente também ajude o processo da fermentação e o ar fica lá dentro, né? Então ele vai continuar crescendo um pouco na geladeira. Coloca num saco plástico, principalmente. Geladeira de casa às vezes tem cheiro de outras coisas e também para não a geladeira resseca muito, né? Ia deixar a crosta do pão muito dura, o que pode ser um problema para o crescimento. E aí eu deixo na geladeira de 12 a 20 horas. Essa questão do tempo da geladeira também depende muito da farinha que você tem, de quanto que ela aguenta. Como eu falei, minha farinha ela tá aguentando super bem. Já fiz teste de 48 horas. Não ficou tão bom quanto se fosse com 20, mas ainda funcionou. O que acontece com a fermentação, a farinha ela vai degradando, né? Então a gente não tem também um tempo infinito aí para esperar. Então, o ideal, 12, 20 horas na geladeira, a gente consegue trazer sabor pro pão. Então, a fermentação a gente consegue trazer esse sabor pro pão, que qualquer de 8 a 20 horas. É um tempo bem bacana. E aí que começa a trazer aquele saborzinho do levain mesmo, ele vai se espalhando pro pão inteiro. E o fato de ele estar gelado ajuda bastante no salto de forno depois, na hora de cortar, fica bem mais fácil com a gilete.
E então é um processo muito bom, mas você não precisa fazer essa fermentação gelada. Se quiser, só coloca no Baneton, na forminha, e deixa terminar aí algumas horas fora da geladeira, já assa, né? Mas eu acho que faz muita diferença mesmo. Você achou que isso nunca ia chegar ao fim, mas estamos chegando. A gente tem agora o período de assar, que também tem bastante erros que eu já cometi, então vou falar um pouco sobre. Eu deixo a panela, uma panela de ferro no forno por 50 minutos de temperatura máxima do forno. Eu preciso de muito calor nesse começo do assamento. Precisa ser panela de ferro? Não. Eu vou dizer o que o pão precisa e a gente vê o que a gente pode fazer para ajudar ele. A gente precisa que nos primeiros 15, 20 minutos do assamento o pão tenha vapor, tenha umidade. Por quê? Eu não quero que o pão crie crosta nesses 15, 20 minutos, senão ele não vai conseguir crescer. Ele tá pequenininho aqui, quando eu vou assar eu quero que tenha salto de forno, que simplesmente é ele expandindo. E isso eu só consigo se a casca estiver ainda mole. E para isso eu preciso de umidade, eu preciso de vapor. Então se eu só tacar no forno sem nada, vai ressecar e ele vai ficar daquele tamanho. O que dá para fazer? O que eu faço com mais frequência, porque às vezes dá mais certo do que pão de padaria, porque é um ambiente muito perfeito para o pão, é uma panela de ferro bem pesada, bem quente. A gente coloca o pão dentro, cresce. Mas você poderia também usar aquele saco de assar frango, né, o saco forneável. Dá para colocar no saco forneável, jogar um pouco de vapor dentro, fechar os primeiros 15 minutos, vai ter vapor ali dentro. Eu também uso, às vezes, eu tenho aquela que é uma chapa refratária para pizza, de aço, mas qualquer refratária. E aí eu tenho um negócio para jogar, que ele vai esquentando, né, uma base de metal e que eu jogo vapor. Também funciona, posso mostrar um vídeo com esse funcionamento. Então tem vários caminhos, né? O que a gente precisa é primeiros 15, 20 minutos com vapor, depois mais 15, 20 minutos sem vapor. Mas antes de pôr no forno, o que a gente faz? A gente corta para que a gente possa dizer pro pão onde que a gente quer que ele abra, né? E aí ele realmente vai escapar por ali, ele vai criar uma estrutura bonita, que a gente chama de pestana, né? Às vezes desenvolve ali, que fica bem bonito. Para isso que eu recomendo é fazer um corte mais em 45 graus e fica show. Aí a panela já tá 50 minutos ali no forno, a gente tira, coloca o pão, coloca vapor. Muita gente que nem, quando é panela de ferro assim, nem coloca vapor, porque o próprio pão tem vapor. Mas como a panela é muito grande, eu tenho medo que se dissipe. Então eu acabo também colocando vapor ali, tampa e deixo 15 minutos, 20 minutos. Depois eu tiro a tampa para deixar ele caramelizar a casca, que é aquela coisa maravilhosa. Aí eu até baixo um pouco o fogo, senão vai queimar embaixo, né? Então sempre controlando. Aí depois a gente deixa o pão numa gradezinha para ele conseguir, né, não acumular umidade por baixo. 1 horinha dá para cortar e comer. Não corte na hora. Ele às vezes fica borrachudo, não fica legal. Espera um pouquinho que vale a pena. E é isso aí. Hablei muito. Espero que ajude vocês no processo. Eu falei, não sou cientista especialista em pão, nunca tive padaria, só sou uma pessoa que estou aí desde a pandemia tentando, errando, abandonando, retomando. Então isso provavelmente vai servir em algum momento também que eu não lembrar mais como fazer, eu posso lembrar aqui desses pontos. E é isso, vamos para fazer muitos pães e vejo você na próxima. E aí, tem alguma outra receita que você tem curiosidade de como fazer? Deixa aqui nos comentários pra gente poder aprender juntos. Deixa seu like e até a próxima!